Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que para eu ser contente, quando eu fico meio triste, até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Culpa, culpa, desculpa qualquer coisa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. Será que as coisas que eu faço penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que para eu ser contente, quando eu fico meio triste, ou até meio chateado, eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Culpa, culpa, culpa. Culpa. Quem nunca, né? Quem nunca teve que lidar com a culpa? É bom a gente começar a nossa conversa de hoje, que aliás, é claro, o assunto é culpa, definindo algumas coisas importantes. Primeiro, nós temos a culpa e nós temos também o sentimento de culpa. É bom a gente definir essas duas coisas separadamente, para que a nossa conversa seja mais produtiva e esclarecedora. A culpa é o estado daquele que é culpado, é a responsabilidade de um ato, é a causa de um mal, é um delito, é uma falta. Culpa é o resultado dos nossos deslizes diante de valores que acreditamos serem corretos. Acreditamos que aquilo é certo, mas não fazemos aquilo que é certo. O resultado disso é que nos tornamos culpados mediante uma norma, uma regra, um princípio ou um valor. Acredito que roubar não é correto, mas eu vou lá e roubo. Então, eu estou me tornando imediatamente culpado por romper com esse princípio que é o de não roubar. Sem esses valores que regem a nossa vida, sem saber o que é certo e o que é errado, a gente não seria culpado. Ou seja, existe um padrão que delimita aquilo que nós fazemos ou não fazemos, que delimita se é certo ou se é errado. Ética e moral tem a ver com isso. Então o homem carrega inclusive esses valores na sociedade, temos leis hoje que nos dirigem nesse sentido, mas mesmo sem as leis, nós muito bem que sabemos o que é errado e o que é certo. Essa percepção que temos interior do que é certo, do que é errado, essa moral que carregamos, inclusive é um sinal da manifestação de Deus. Quando a gente estuda lá a revelação de Deus, a gente encontra esse tipo de situação. Deus se revela através dessa moralidade que a gente carrega dentro de nós. Por que não mato? Por que não roubo? Por que não infrinjo normas que vão fazer mal ao meu próximo ou a mim mesmo? Porque carrego dentro de mim essa moral que é fruto da própria presença de Deus. Mas a gente tem também o sentimento de culpa. Então essa é a culpa. Romper com algum princípio, romper com algum valor,
fazer aquilo que não deveria ser feito mediante esse princípio, esse valor. O sentimento de culpa é um pouco diferente. Está tudo meio misturado, mas é diferente. O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. A base desse sentimento, do ponto de vista psicanalítico, é a frustração causada pela distância entre o que não fomos e a imagem criada pelo superego daquilo que achamos que deveríamos ter sido. Eu acho que tenho que ser assim, mas eu não fui assim. Eu acho que não tinha que fazer aquilo. Eu acredito que não fazer aquilo era o correto, mas eu fiz. Olhando para trás, o meu ego, eu mesmo percebo que eu fugi daquilo que eu tinha me proposto a ser. Sabia que não tinha que fazer, ou sabia que tinha que fazer, mas fui na contramão disso. Olhando, observo isso, me autoanaliso, me julgo e me condeno. Culpado. Aí o sentimento de culpa toma conta do meu coração. Esse sentimento é resultado da minha percepção de que eu estou errado. Posso estar errado diante de uma regra social, mas inclusive não me sentir culpado. O sentimento de culpa tem a ver com a percepção de que eu estou errado. Nós temos pessoas na nossa sociedade que cometem erros absurdos contra a própria sociedade, mas elas estão, parece que, isentas do sentimento de culpa. Elas não se percebem erradas, por isso não têm um sentimento de culpa. É muito comum a gente encontrar na internet alguns depoimentos e às vezes alguns crimes hediondos que são praticados. O policial dá aquele testemunho assim: eu não encontrei nenhum traço de arrependimento no criminoso. Ele fala que matou a pessoa como se estivesse fazendo qualquer coisa. Por quê? A pessoa não se percebe errada diante da regra social, diante da regra divina e do valor da vida, que a gente não pode matar o outro. Ele acha que aquilo não é algo a ser cumprido, algo a ser seguido, então ele mata e não tem culpa. Inclusive, esses que fazem isso são chamados de psicopatas. O psicopata é aquele que não tem uma percepção sua mesmo de que ele está errado. Então, quem não tem sentimento de culpa tem que ter cuidado, porque alguma coisa está errada no seu psique. Porque, na verdade, todos nós carregamos isso. Então, culpa e sentimento de culpa é alguma coisa meio misturada que a gente acaba vivendo, porque erramos, porque cometemos erros e porque carregamos uma culpa em nós que é um tanto quanto inexplicável. Quero começar minha reflexão falando um pouco primeiro dessa culpa aí, essa que a gente não sabe direito de onde vem. A música que a Sharon cantou da banda O Terno fala bem legal sobre isso, né? Uma culpa que eu não sei de onde vem. Quando eu vou para cá, falam que eu estou errado, quando eu vou para lá, falam que estou errado, ou será que o que eu estou fazendo parece que é pecado? Eu não sei muito bem, culpado, sou culpado. De onde vem isso? Isso, na verdade, vem da situação de sermos efetivamente culpados diante de Deus. Diante de Deus, todo ser humano, todo homem, todo mundo é culpado. O apóstolo Paulo confirma isso lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. A verdade é essa, algo está errado com a gente. E você já me ouviu falar bastante sobre isso, quero dizer isso novamente. Algo está errado conosco, porque nós somos pecadores. Geralmente nós partimos da ideia de que pecado é algo que a gente faz. E a verdade não é essa. Pecado não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço é resultado do fato de que eu sou pecador. O erro que eu cometo, o maltrato com o meu irmão, o deslize na vida sexual, a grana que eu lá peguei de não sei de quem, ou a sonegação de imposto, sei lá, qualquer coisa que você possa pensar agora como pecado, é resultado do que nós somos. Somos pecadores, devemos a Deus, devemos para Deus. Essa realidade a gente não pode pensar de outra maneira, é uma realidade bíblica e para nós cristãos é assim que funciona. Nós cremos nisso, nós entendemos isso e analisamos a vida e a sociedade em que estamos a partir dessa visão. É interessante a gente perceber quanto a cultura que nos cerca, ela é tentadora. Você já pensou nisso?
quanto as coisas apresentadas pela sociedade onde a gente vive mexem com o nosso coração, nos atraem. É uma luta que a gente tem para não ser atraído por aquilo que hoje é tão comum. A sexualidade exacerbada, a loucura, o dinheiro, o egoísmo, essas coisas todas, seja sincero com você mesmo, elas nos atraem, a gente fica lutando para não ir para aquele caminho. Por quê? Porque a sociedade reflete aquilo que está no coração do homem, inclusive no meu e no seu. Portanto, o que a sociedade produz, a cultura que é produzida pela nossa sociedade, reflete o coração desvirtuado do homem. E a gente se identifica com isso, porque é a manifestação do mal que está em todos nós. O Evangelho nos leva para outro caminho, é claro. A gente tem que fugir disso e tem que se enquadrar, segundo aquilo que a gente crê, nos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa é a realidade. Somos maus. Completamente, absurdamente maus. E essa culpa que nós carregamos é fruto disso. De uma percepção de que a gente é mau. E que a gente não lida bem com as coisas da vida. E que a gente tem um mal dentro de nós que a gente não sabe muito bem resolver. Talvez o poema de Paulo, lá em Romanos capítulo 7, seja o ápice de uma demonstração bíblica a respeito disso. O mal que eu não quero é o que eu faço, o bem que eu quero é o que eu não faço. Esse sou eu, esse é Paulo, esse sou eu, esse é você, somos nós. Dentro dessa perspectiva, o que é que acontece com essa culpa? Nós convivemos com ela, mas não podemos esquecer que fomos e somos amados por Deus mesmo assim. Essa culpa constante, frequente e pesada que nós carregamos deve ser administrada pelo conhecimento da obra redentora de Cristo. Porque Deus não deixou a gente com essa culpa sem dar uma solução a ela. Deus resolve a questão na cruz. A cruz resolve a nossa culpa. A figura de Cristo, a pessoa de Cristo e seu sacrifício resolve essa questão. Paulo mesmo diz lá em Romanos, na sequência do texto que a gente leu, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas ele diz na sequência, mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Portanto, esse sentimento de culpa pelo pecado, que frequentemente nos assedia, está sobre nós e faz parte da nossa vida, deve nos lançar aos braços de Cristo e da sua graça. O que é que eu faço quando eu fico cantando culpa, culpa? Vou para Jesus. Porque em Jesus eu tenho meu alívio, eu me encontro em Cristo. E a administração dessa questão da culpa que tanto carregamos, ela se tranquiliza. Nós não temos como lidar com isso humanamente. Uma história boa para a gente pensar nesse momento é Lutero. Lutero é um ótimo exemplo de alguém que passa uma boa parte da sua vida culpado. Leia um livro sobre Lutero, no YouTube tem vídeos, tem filmes retratando a vida dele, e você vai ver que personagem interessante. Lutero era um homem que amava a Deus, mas dentro da visão teológica que ele tinha, ele não sabia como lidar com essa culpa. E ele vai para a penitência, e ele se penitencia, e ele se machuca, e ele jejua até o extremo, e ele vai para um monastério num lugar frio, e nas noites de nevasca ele saía nu para orar no meio da neve, tentando se livrar da sua culpa. Um peso, uma coisa que não resolve. Cada vez mais ele se sentia mais culpado. Esse é o caminho da religião. Esse é o caminho do moralismo. Um caminho perigoso, enganador, que quer dizer que a gente pode fazer alguma coisa para resolver essa questão da culpa e não podemos, e nunca poderemos. Ela é só resolvida absolutamente na graça. E aí Lutero conhece a graça. Vai estudar a Bíblia. E começa a perceber que o discurso da Igreja Católica da sua época não se encaixava. Onde que está nesse sistema religioso aqui a graça? Onde é que está o que Romanos está dizendo? Onde é que está o que Efésios e Gálatas estão dizendo? Onde é que está isso aqui? Não está tudo errado. E aí Lutero então encontra o caminho da graça de Deus e se refugia nos braços de Cristo. E o resultado disso é a famosa
Reforma protestante. Portanto, diante da culpa que nós temos, ou melhor, ao percebermos a culpa que temos diante de Deus, nós não resolvemos isso querendo viver uma vida santa no sentido de se livrar disso. Temos sim que viver uma vida santa. Cuidado para não interpretar isso de forma equivocada. Mas nós não conseguiríamos resolver essa questão pela nossa moralidade, pelo nosso moralismo. Ela só é resolvida quando nós nos lançamos nos braços de Jesus, que tomou o nosso lugar, e aí nós, em contrapartida a isso, nos santificamos mais e mais, amamos mais o Senhor, aí a coisa começa a ser resolvida. A verdade então é que nós somos culpados, mas amados. Culpados, mas amados. Por isso que Paulo coloca lá em Romanos, capítulo 5, versículo 20, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumenta, a graça se torna ainda maior. Essa é a versão que eu tenho, mas você deve conhecer o versículo de outra maneira. Onde abundou o pecado? Maravilha. É isso, o pecado que me acusa, eu me refugio na graça. Por isso, Paulo diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nem essa culpa que flutua sobre a cabeça da gente e toma conta da gente, acaba tendo o seu poder desfeito, porque a gente se refugia na graça. A verdade é que administrar isso de maneira errada pode ser um perigo. Eu acho que nós não conseguimos nos livrar completamente desse sentimento de culpa, porque estamos num mundo caído, e mesmo diante da graça do Senhor, os relances, os lampejos, vamos dizer assim, desse sentimento de culpa tomam conta do nosso coração. E se nós não soubermos administrar bem isso, existem alguns perigos que eu quero destacar aqui. Primeiro, uma pessoa que vive constantemente culpada, e a gente às vezes vive assim, por exemplo, quando alguma coisa começa a acontecer de forma errada na tua vida, você está ali, santo diante do Senhor, vivendo bem, tranquilo, aí vem um acontecimento esquisito, não é aquela coisa que você não esperava. Uma das reações que nós temos é: o que eu fiz de errado para estar dando tudo errado assim? É o sentimento de culpa, não é? Que nos alcança. Vem lá uma enfermidade, vem lá uma crise financeira, vem lá um problema em casa, vem lá sei lá o que, uma notícia ruim. Opa, onde é que está a culpa? Como se as coisas más da vida fossem somente fruto do nosso erro. A verdade não é essa. Quando a vida vai mal, a gente quer achar o erro para tentar resolver essa situação, mas no mundo debaixo do sol, a vida não está no nosso controle. E o sentimento de culpa quer dizer que nós temos controle. Temos a ideia que nós podemos controlar a vida, e não podemos. Ela não está no nosso controle, as coisas acontecem além da nossa vontade. E quando nós queremos dominar essa coisa que está fora da nossa vontade, é porque a gente está carregado de sentimento de culpa e temos que tomar cuidado com isso. Outra coisa é que tomar a culpa de situações das quais nós não temos culpa, é nós nos acharmos mais poderosos do que somos. Eu li algumas coisas sobre psicanálise essa semana, me preparando para essa conversa, e uma dessas essa afirmação especial me chamou a atenção. Psicanalistas dizem, aliás, eu li isso em mais de uma matéria que eu li, eles dizem isso, que quem quer assumir um sentimento de culpa por alguma coisa que aconteceu, que na verdade essa pessoa não tem culpa daquilo, está se achando poderoso demais. Está achando que tudo depende de si. Está achando que o mundo gira ao seu redor. Está achando que aquele acidente que aconteceu com não sei quem, da sua família, foi porque eu acordei a pessoa naquela hora. Se eu tivesse acordado ela 10 minutos mais cedo, não teria acontecido o acidente. Está se achando. Não é? E esse tipo de coisa que frequentemente bate na gente, que toma conta da gente. Pais têm muito problema com isso. Se eu tivesse feito as coisas de tal jeito, meu filho não seria assim. Será? É claro que a gente tem poder de influenciar as pessoas. E nosso ponto de conversa é dentro de um aspecto de gente que quer acertar. Que erra, mas quer acertar. Então, às vezes, a gente toma para a gente uma culpa, um sentimento de culpa que não é nosso. São coisas da vida, reações
de terceiros que não tem nada a ver com a gente, mas a gente se acha muito poderoso e quer tomar isso para a gente. Então, temos que ter cuidado também com essa situação. Mas vamos começar a estreitar nossa conversa, falando um pouco agora sobre os nossos erros. Haja visto o fato de que nós erramos pra chuchu. A gente erra. Sabe aquele erro que a gente comete? Então, eu vou ler um texto com você, que é o texto de Davi, Salmo 51. A expressão de um homem cheio de culpa por causa do seu erro. Veja a gravidade dessa confissão de Davi. Salmo 51:1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração, me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lave-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas da minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Essa confissão de Davi acontece porque ele, como rei, pratica um pecado abominável diante de Deus, e você deve conhecer essa história, está lá em 1 Samuel, capítulo 11. Davi, rei de Israel, um dos reis mais poderosos que Israel teve, um homem chamado no Novo Testamento de o homem segundo o coração de Deus, estava ali muito bem no seu palácio, e olha lá da varanda do palácio o seu reino e observa uma mulher muito bonita tomando banho ali perto. O coração de Davi deseja aquela mulher, ele manda trazê-la, se deita com ela, adultera com ela, já que ela era uma mulher casada, e aquela mulher, depois de um tempo, manda um recado para Davi dizendo que ela está grávida, e Davi fica apavorado. O que eu tenho que fazer? E ele entra naquele caminho que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, sabe como é que é? Aí ele tem uma ideia brilhante: vou mandar trazer o soldado, o marido dessa mulher, que é Batseba, o nome dele era Urias, traz ele lá da batalha. Aí eu dou um dia de folga para ele, uma semaninha de relax, ele vai para casa, soldado, muito tempo fora de casa, vai comparecer, e aí vai estar tudo certo, resolve a parada. Foi isso que ele fez. Mas Urias era um cara puro, limpo, e ele chega e é recebido pelo rei, daquele jeito, alguma coisa esquisita acontece, mas Davi envia: vai para casa, rapaz, você está tanto tempo na batalha, vai para casa, né? Só falta, vai lá deitar com a sua mulher, só faltou dizer isso. Se não disse, né? Pelo menos a Bíblia não diz. Mas aí, Urias era fiel, e ele fica na escadaria do palácio, tipo assim: não posso, meus irmãos soldados estão morrendo na guerra, e eu aqui. Aí aquela informação chega a Davi, e ele fica mais preocupado ainda. Aí ele desce mais um degrau, faz um plano, coloca Urias na frente da batalha para que ele fosse morto. E o resultado disso é lastimável. Num primeiro momento, Davi, ele não tem a percepção do seu erro. Primeiro momento, Davi parece que está num outro patamar, assim, tranquilo, sou rei de Israel, beleza, até que cola do lado dele Natã, um profeta de Israel. E Natã, então, desce a lenha e fala a verdade para Davi. É uma boa história para a gente pensar o que é que a gente faz com os nossos erros e com o sentimento de culpa proveniente dos nossos erros. E eu pensei algumas coisas desse texto, dessa história, para a gente poder aprender algumas coisas juntos. Lembrando que Velho Testamento não é doutrinário, né, gente? Velho Testamento é pedagógico. A gente pinça essas histórias, traz elas à nossa realidade e aprende com elas. E é o que a gente vai fazer nessa conversa. A primeira coisa para a gente pensar, quando a gente está cheio de um sentimento de culpa, como o texto que a gente leu ali, você viu Davi, depois de ser repreendido por Natã, caidaço, né?
Caidaço, meu Deus, o que eu fiz? Que loucura, eu sou pecador, arrebentado. O que Davi faz com tudo isso? A primeira coisa interessante que eu gosto de pensar é que a gente tem que tomar cuidado com o pecado voluntário, o pecado desejado, o pecado praticado voluntariamente. Vou ler alguns textos aqui que nos mostram essa situação. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 8, diz assim, é Natã dizendo a Davi, dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, lhe teria dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. E no versículo 14 ainda diz, contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Esse é um resumo da conversa de Natã. Natã está dizendo, Davi, o que você fez? Você é maluco? Rei de Israel, com todas as mulheres que você quisesse à tua disposição, você vai escolher essa? E ainda vai mandar matar o marido dessa? Que pecado sem vergonha esse, Davi? Que pecado horrível! Que voluntariedade em procurar o mal, Davi? Que caminho ruim que você escolheu, Davi? Nós fizemos uma opção pelo Evangelho de Jesus Cristo. E essa opção inclui andarmos num processo de santificação constante, avaliando a nossa vida e percebendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Para isso temos a Bíblia, para isso temos a presença de Deus em nós, o Espírito Santo habita em nós e fala com a gente. Para isso temos a consciência chamada por alguns de umbigo da alma, a consciência que mostra que a gente tem uma alma, uma consciência que fala com a gente fala com a gente mesmo, e a gente sabe o que é errado. A gente tem todo um aparato de coisas para nos mostrar que aquilo não está certo. Mas muitas vezes, como Davi, a gente prefere fazer o que está errado. Portanto, a primeira coisa que a gente pode pensar a se fazer para se livrar do sentimento de culpa é errar o mínimo possível. Quem erra vai se tornar ainda mais devedor. Quem erra voluntariamente, mais ainda, e vai ser assolado pelo mesmo sentimento que Davi foi assolado. Hebreus 10, 26 diz assim, se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Olha como isso é perigoso. Aquele que sabe a verdade, mas continua caminhando voluntariamente por um caminho de desobediência a Deus. O texto de Hebreus é forte, dizendo que não há sacrifício que cubra isso, porque é uma atitude voluntária. Por isso, talvez uma das maneiras mais interessantes para a gente se livrar de qualquer tipo de sentimento de culpa é andar diante do Senhor, nos esforçando ao máximo. Isso tem a ver com santificação, transformação, mudança, expansão de consciência, metanoia, percebendo que quem erra menos deve menos e será cobrado menos. É um princípio, eu sei que óbvio, mas que a gente esquece. Quando a ficha cai, a gente fica que nem Davi, choramingando por ter feito aquilo que nós não deveríamos ter feito. A segunda coisa, para esse caminho de conserto do erro que nós cometemos e que gera um sentimento de culpa ao nosso coração, é óbvio, é arrependimento e confissão. Davi, diz o texto lá em 2 Samuel 12, 13, então Davi confessou a Natã, pequei contra o Senhor. Natã respondeu, sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do pecado. Salmo 51, 13, aquele texto que nós lemos, diz, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue o tempo todo.
Então isso aqui é a percepção de que eu errei, de que você errou, e de que é preciso restaurar a coisa, recuperar a situação, remendar a situação, corrigir a situação. Às vezes, nós não conseguimos nem fazer isso muito sozinhos. Temos uma certa dificuldade para isso. E às vezes temos, primeiro, uma resistência em perceber o nosso erro, e quando percebemos o erro, não sabemos o que fazer. O caminho é esse aqui: confissão, reconhecimento do pecado. É aquele choro, às vezes é aquele choro amargo, aquele choro dolorido, de quem fez o que não deveria ter feito, e que dobra os seus joelhos diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. É o texto de Salmo 51. É a confissão, é a busca do perdão. Tiago 5,16 nos diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nós, frequentemente, não vamos por esse caminho, nós vamos pelo caminho da desculpa. Não é? Às vezes temos uma... Não é bem assim. Espera aí. As situações, elas me levaram a fazer isso. Foi uma tentação muito grande, sabe como é que é, pastor? Aquela coisa assim, apareceu, e aí eu fui, quando eu vi, estava com o pé pisando na jaca total. A gente gosta de compartilhar aquilo que é nosso, que é a culpa que é nossa, a culpa naquele primeiro sentido que eu disse. O ato de que nós erramos, a percepção clara de que a gente escolheu um caminho que não deveria escolher. E olha que interessante, a palavra culpa, aliás, a palavra desculpa, acrescida do des, significa o contrário da palavra inicial. Quem dá muita desculpa é porque não quer assumir a sua culpa. E uma coisa que eu acho bacana é quando a gente percebe essa facilidade na vida das pessoas. Ser consciente do erro e dizer: é verdade, eu pisei na bola. Não devia ter feito isso. Ou deveria ter feito isso. Errei. E aí busco a Deus, me corrijo diante de Deus. A comunidade ajuda nesse sentido. Nós já conversamos sobre isso, analisando Gálatas. E vamos embora para frente. Esse é um caminho importante. Salmo 51, 17 diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita. E a gente foge desse sentimento de culpa, ou resolve essa questão, nos dobrando diante de Deus, confessando o nosso pecado e sabendo que Ele é Deus gracioso, que aceita o nosso pedido de perdão. A terceira coisa que eu acho interessante nessa história de Davi, quanto ao sentimento de culpa que ele administra, é que ele fez tudo o que foi possível para remediar o erro. É bom a gente pensar nisso também. A gente erra, mas muitas vezes a gente quer se corrigir diante de Deus, quer o perdão de Deus, mas não quer mexer naquilo que a gente errou. E a proposta apresentada por Davi na sua questão é: vamos resolver a questão. E olha só o que diz o texto lá em 2 Samuel ainda, capítulo 12, versículo 16. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. E no 7º dia, a criança morreu. Davi, ele faz tudo o que ele pode fazer para remediar a situação. O que ele não pode fazer, ele não faz, claro. A gente só faz aquilo que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente não faz. Davi fez assim. Urias estava morto. Não tem jeito. Não dá para trazer o cara de volta. Está morto, já foi. Batseba, mais à frente, é chamada por ele para morar com ele e se torna sua esposa, remendou o problema. E o filho, fruto dessa relação, ele adoece e Davi vai orar por isso. E chora e ora e pede a Deus misericórdia e clama. Ele põe a mão no problema. A culpa foi minha? Então peraí, eu vou ser homem e vou resolver essa parada. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Vou pedir perdão para quem eu tenho que pedir, vou chorar diante de Deus, vou reconhecer os meus erros, e as pessoas afetadas pelo meu erro, elas precisam ser reparadas. Vem aqui, você me perdoa? Vem aqui,
Toma de volta o que eu peguei que era teu. Vem cá, vamos conversar. Vem cá, vamos reparar isso aqui. E a gente tem que tentar, porque a instrução que a gente tem é dessa maneira. A culpa nos acusa por nosso erro e a gente deve tentar resolver o erro. E esse é um caminho bom para a gente resolver essa questão do sentimento de culpa que toma conta de nós. É preciso tentar ao máximo resolver nossas questões e fazermos isso de uma maneira a dar retorno ao próprio sentimento de culpa que está em nós. Ou seja, se eu tenho um sentimento de culpa, mas não ponho a mão para resolver aquilo que está gerando um sentimento de culpa, é meio, desculpe a força da expressão, é meio estúpido. Se eu te ofendo, eu percebo que eu te ofendi, estou cheio de culpa porque eu te ofendi, e eu não vou lá falar com você e resolver o problema, eu estou sendo um bananão, eu estou sendo um imbecil. Porque esse sentimento de culpa também é um instrumento para a gente corrigir as coisas. E esse é o caminho apresentado nessa história de Davi. Por isso que nós devemos ter sempre a disposição para resolver as questões. Eu gosto de pensar que na boca do crente sempre deve haver uma palavra fácil de perdão, de desculpa. Vem aqui, senta aqui, vamos resolver essa coisa. A gente precisa ser mais fácil nisso, sabe? Engolir um pouco mais o orgulho que a gente tanto tem, que impede a gente de ser assim, e não reparar as situações. Veja só que coisa interessante, quando Jesus visita Zaqueu, e ele vai lá na casa de Zaqueu, que era um publicano, um judeu que cobrava dinheiro dos seus compatriotas e ficava com uma parte, um cara condenado pela sociedade da época, ele entra na casa de Zaqueu e Zaqueu se converte. Jesus diz, hoje tem salvação nessa casa, mas Jesus diz isso só depois que Zaqueu faz o seguinte, olha só o que diz o texto lá em Lucas 19. Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Transformação, conversão, metanoia, implica, obviamente, em uma disposição de acertar as besteiras que a gente faz na vida. Isso demonstra uma ação de Deus em nós. Zaqueu ouviu essa frase justamente depois da sua disposição em consertar seus erros. Vou lá, roubei a gente, Jesus eu roubei, então eu vou devolver para quem eu roubei. Eu vou compartilhar os meus bens com os pobres. De repente não vou achar nem as pessoas que eu roubei, mas eu vou dividir o dinheiro que eu tenho, que é fruto do roubo. E aí ele recebe essa palavra tão profunda de que houve salvação na sua casa. Quarta coisa, indo já para o final da nossa conversa, é que nós não devemos nos tornar nossos próprios acusadores, o que é bastante frequente quando a gente erra. Olha só o que acontece com Davi. Davi, diz ali o texto em 2 Samuel 12, 19. Está tudo na sequência nessa história que a gente está analisando junto aqui, gente. Diz assim, a criança morreu? Perguntou Davi. Sim, responderam eles. Está morta. Davi faz tudo o que ele pode, mas a criança morre. E olha o que diz o texto. Então Davi se levanta do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar, voltou a comer, está tudo certo, beleza. Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver. Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Sabe que Davi faz tudo o que ele pode, e aí ele percebe que está resolvida aquela situação. Não é o ideal. O ideal era ela não ter feito toda aquela besteira que ele fez. Mas ele se esforçou, lutou, desejou, fez o que tinha que fazer, e quando ele percebe que fez o que tinha que fazer, pronto. Ele se resolve nessa questão. A gente aconselhando, conversando com pessoas,
A gente encontra muita gente com um sentimento de autocomiseração muito grande, que carrega no coração um sentimento de culpa de coisas que aconteceram há 30, 20, 30, 40 anos atrás e não se resolve. A pessoa até fez o que ela devia ter feito, ou não dá mais para resolver a situação, já foi, já morreu a criança, entendeu? Como Davi, já morreu, já acabou. Então se levanta, conte com a graça e misericórdia do Senhor e vamos tocar a vida. Eu acho que às vezes as pessoas, percebo isso, às vezes as pessoas gostam de alimentar um sentimento de autocomiseração, porque talvez isso também influencie a visão que as pessoas têm dela. Ah, coitadinho, ai, tal, bola para frente. Vamos viver a vida do Senhor. Ai, mas eu não consigo me livrar do sentimento de culpa. Beleza, plantão psicológico da casa. De segunda a quarta, e a gente vai te ajudar. E o aconselhamento pastoral está aqui para te ajudar. E a gente vai orar por você. E a coisa, às vezes, já não tem mais jeito de ser mexida, já está lá no passado, lá longe, mas continua fazendo mal. Você precisa de ajuda. Mas o caminho apresentado por Davi é fantástico, porque ele interrompe o processo de sentimento de culpa e volta a viver. Para alguns pode ser mais fácil do que para outros, mas esse é um caminho ideal. Uma vez que eu fiz tudo o que eu podia, eu preciso voltar a viver. Um fenômeno acontece com aqueles que acolhem em demasia o sentimento de culpa. Ele se torna o seu maior acusador. E eu deixo de ser quem eu sou para me tornar o meu acusador. Parece que eu saio do meu corpo, olho para mim mesmo e digo, você não presta. E é um acusador. Já basta o diabo que é acusador, né, gente? Já basta a igreja, a religião, que também para dar uma espetada na gente é uma maravilha. Tem uns irmãos que ajudam bastante, né? Com a acusação, é uma coisa louca. Já basta a sociedade, que também nos cobra. Aí vai a gente mesmo se cobrar menos. Senão a gente não consegue viver. Ou viver vai se tornar um tormento cada vez maior. Isso produz um mal muito profundo e a gente acaba não sabendo resolver a questão. Então nós precisamos contar com a graça de Deus, com o seu amor, que nos alcance em meio a esse sentimento de culpa que tanto mal faz pela gente. Eu quero encerrar pensando agora numa outra hipótese. A gente falou sobre sentimento de culpa, sobre culpa e sobre o sentimento de culpa que vem quando a gente erra voluntariamente. Mas tem aquele erro que a gente comete sem querer, né? Sabe? Quando você viu, e agora? Como é que faz? É claro que os princípios para resolver essa questão talvez sejam os mesmos que a gente disse aqui, porque erro é erro. O voluntário tem um peso maior. Mas quando a gente erra, é bom a gente ter essas atitudes aqui. Perdão, confissão, né? Confissão, perdão, fazer tudo o que a gente pode para resolver o problema, mandar embora e tentar se livrar dessa culpa abraçando ou sendo abraçados pelo amor de Deus que vem sobre a gente e tocar o barco. Eu tenho uma história na Bíblia, a Bíblia tem uma história que eu gosto muito, que é a história de Pedro. Pedro talvez para mim seja o mais humano dos apóstolos, pelo menos ele é assim retratado na Bíblia, né? Pedro é um cara assim humano. A história de Pedro você vai lendo ali e você percebe o quanto ele era um cara autêntico no que ele falava, quanto ele dá umas bolas fora assim gigante, né? Muito legal. E aí é bom a gente se lembrar que certo momento, já perto da crucificação de Jesus está falando que vai ser crucificado com eles. Olha, eu vou lá para Jerusalém, lá a coisa vai pegar, eles vão me matar, vão me crucificar. E questiona, inclusive, a disponibilidade, a disposição deles de irem juntos. E Pedro diz assim, jamais vou te negar, jamais vou te abandonar. Jesus o avisa, você lembra disso? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, tal. E não é isso que acontece. Aí Pedro fica arrasado. Tem um texto bíblico que eu deveria ter anotado, mas me esqueci. Tem um momento nos evangelhos que diz
o texto bíblico que Jesus olhou para os olhos dele se cruzaram. Meu Deus do céu. Eu nego Jesus 3 vezes, estou querendo me esconder, estou querendo sumir, de repente eu olho e vejo Jesus, e Ele está olhando para mim, quase que falando assim, não te falei, Pedro. Você imagina o que acontece com o coração dele? Um tempo se passa, Jesus é julgado, condenado, morto na cruz, enterrado, e ele ressuscita. Mas essa questão ainda estava no coração de Pedro. Em certo momento, lá em João capítulo 21, os discípulos estão pescando e Jesus aparece na praia. Momento lindo. E Pedro vai até Jesus. E eles estão juntos ali, eles não sabem muito bem o que falar, acho que você também não saberia, não é? O que é que eu falo? Jesus está ressuscitado aqui, ressurreto, comendo comigo. E eles começam uma conversa. E é a conversa da reconciliação. E Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Essa pergunta acontece 3 vezes. E as 3 respostas que Pedro dá não são idênticas à pergunta que Jesus faz. Esse é um problema do português. Porque Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama com amor agape? O amor do sacrifício? Esse amor que eu tenho por você? E Pedro fala, tu sabes que eu te amo como amigo, Jesus. Eu ainda não consigo te amar desse jeito. Por isso a insistência de Jesus em querer saber o que é que Pedro pensava, ou melhor, que Pedro falasse o que pensava, porque Jesus, é claro, sabia o que ele pensava. E naquele dia, Pedro se reconcilia com Cristo. E o erro tão grande que ele cometeu é ali encoberto pelo amor do Salvador. E Pedro se torna o que ele foi, um grande apóstolo. E eu não tenho dúvidas de que Jesus, ao se dispor a falar com Pedro, estava querendo interromper esse processo de culpa que recaiu no coração de Pedro depois de Pedro ter negado Jesus. Interromper, vamos acabar com isso, Pedro. Vamos resolver essa questão. Pedro foi chamado para ser apóstolo e talvez, posso até dizer provavelmente, esse sentimento de culpa seria um empecilho para a obra grandiosa que Jesus tinha para fazer dali na frente para a vida de Pedro. E a gente precisa aproveitar esse momento em que a gente conversa sobre essas coisas e reflete sobre essas coisas, para a gente se encontrar com Jesus, que aliás já está aqui entre nós. Para a gente se encontrar com Jesus e receber seu perdão, reconhecer nossos erros, e encontrar o caminho para se livrar desse sentimento de culpa que tanto nos atrapalha, que tanto nos prejudica. Esse é o meu convite para você esta noite. E a partir dessa noite, espero eu, que cada um de nós se refugie nesse amor imensurável do nosso Mestre e Senhor Jesus, que está disposto a receber corações quebrantados. A gente às vezes brinca de evangelho, e a gente se ajoelha diante de Deus, mas o nosso coração não se ajoelha. A gente se veste de uma capa de santidade e de pompa, tipo os fariseus assim, mas o coração da gente não é. Como se Deus não nos visse. Como se Deus não nos percebesse, como se Deus não nos enxergasse, como se Deus não soubesse quem a gente é. Quem não sabe quem a gente é, somos nós mesmos, que nos enganamos. Hoje é um bom dia para a gente ser perdoado e se reconciliar com Jesus. Esse é o meu convite para você essa noite. Fecha os teus olhos um pouquinho, baixa a tua cabeça, por favor.